Boa noite, gente. Tudo Graça e bem? paz, Graça e tudo bem paz. com vocês? Saudade, viu? Muita saudade das nossas reuniões. Verdade. Como nós tínhamos combinado, nós não podemos sair, né, nem fazer célula, ter reuniões, mas nós conversamos e colocamos no grupo 3 livros para que as pessoas pudessem escolher qual seria o livro que nós iríamos começar a estudar. Então hoje nós, depois da votação, né, foi o livro de Tiago, e hoje nós vamos ler o Tiago capítulo 1. Vamos ler, vamos explanar, falar sobre algumas coisas, né? E esperamos que vocês gostem, tá bom? E outra coisa, nós queremos o feedback. Nós não somos os detentores da palavra, né? A palavra é de Verdade. Deus, mas nós queremos o feedback de vocês. Depois vocês colocam aí o que vocês acharam, a contribuição que vocês gostariam de fazer. Por quê? Se a maioria votou em Tiago, porque você já conhece esse livro, já tem intimidade com ele. Então, nós queremos ouvir também o que essa palavra falou aos corações de vocês, tá bom? Perfeitamente. Então hoje nós, algo inédito, né? Que nós estamos fazendo aqui na Célula Renovo. Desculpa se tiver algum erro de gravação na hora que a gente for falar. Mas assim, Deus vai orientando, né? E a gente vai aos poucos começando a se adaptar a essa nova rotina. E esperamos que o objetivo seja alcançado, que é levar a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo, Senhor, que Tu tem nos concedido. Estamos aqui, Senhor, para ler a Tua palavra, que Tu nos traga uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos ter entendimento e que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, E possa aleluia. alcançar todos os corações que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Bom, então vamos começar lá em Tiago 1, que fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Aí ele vem falar aqui sobre as provas e algumas tentações que nós passamos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e se lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui eu fazendo um breve comentário sobre esse 3 aqui. Você pode chegar para a gente e perguntar assim, mas como? Pois você sabe que a prova de sua fé, fala bem assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vocês poderão falar assim, mas como eu vou ser alegre, vou estar alegre passando por provações? Como assim? Eu quero dizer para você que esse versículo, Deus está testando a nossa paciência, porque quando a gente está passando pela provação, qual é o nosso comportamento? O que devemos fazer? Nós devemos o quê? Cada vez mais nos dobrar a Ele, ir para o nosso secreto, clamar a Ele, falar para Ele o que está acontecendo. E quando a gente ora ao Senhor, nós somos invadidos de uma alegria. Ou seja, mesmo nas provações, nós clamamos a Ele e Ele nos dá essa sensação e esse sentimento de alegria. E a gente sai daquele ambiente de adoração, de oração que nós estamos com Ele, a gente sai restaurados.
edificados de uma alegria que a gente não sabe de onde vem. Aliás, nós sabemos, mas as outras pessoas que nos olham falam, poxa, fulano está passando por tantas provações, mesmo assim ela não se abate, mesmo assim ela está sempre alegre, mas por quê? Porque o Senhor, Ele nos enche dessa alegria. Amém, Senhor. Amém? Amém, Senhor. Versículo 12. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. A origem do bem. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Você quer comentar? Não, pode comentar, minha esposa está aqui afiada. Olha, esse versículo de 12 até o 15 que o Reinaldo acabou de ler, o que ele nos ensina? Ele nos ensina sobre lidar com a tentação. E nós, seres humanos, nós todos os dias somos tentados a alguma coisa. É verdade? É ou não é, meu bem? Com certeza. Todos os dias Principalmente quando nós damos aquela brecha, né? E Aí é quando complicado. isso acontece? Aí, às vezes, eu já até ouvi algumas pessoas falar assim, ó, Deus está me testando em alguma tentação. Aqui, acabou de nos falar, se você está sentindo tentado, não é o Senhor que está lhe tentando. Pelo contrário, o Senhor, Ele nos ajuda a passar pela tentação. Mas Ele não nos tenta, Ele fala bem assim, ó. Não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Então, quer dizer, se você está passando por uma tentação, não é o Senhor. Ore, se você estiver sendo sem força, peça ajuda a alguém da sua confiança para te ajudar em oração. Confessa às vezes o pecado, tá? Mas não é o Senhor, tá bom? Isso aí é aquele de lá que está tentando fazer com que você peque. E nós sabemos que o pecado, ele é morte. Ele é morte. Quando nós pecamos, nós morremos naquela situação. E para que isso não aconteça, a gente tem que desviar, a gente tem que fugir. Aqui mesmo nessa palavra, lá em Tiago 4, 7, o que nos fala? Vou falar para vocês. Fala bem assim, ó, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se estamos sendo tentados, não enfrenta. Primeiro submeta a Deus através da oração, fuja do diabo, daquela tentação, e ele vai fugir de você. Por quê? Porque você se submeteu ao Senhor. Amém? Amém. Vamos seguindo aqui, vamos para o versículo 19. A prática da palavra de Deus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Meu bem, eu quero só
fazer um Pois não. parêntese aqui no 19, que fala assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para Será. irar-se. Gente, eu posso falar, depois meu bem vai falar como homem, eu vou falar como mulher. Como mulher, nós ouvimos muito, aliás, nós ouvimos pouco e queremos falar muito. E nós temos mais facilidade para nos irar, porque a gente não ouve muito, mas fala muito. Então, nós temos maior facilidade em nos irar. Então, nós mulheres, eu falo para mim, falo para você que está me ouvindo, vamos fazer como está aqui na palavra. Se alguma situação está te irritando, lembra dessa palavra. Eu vou estar pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para irar-se. Porque quando a gente ira, não é o Senhor que está ali naquela situação. Meu bem vai falar com um homem agora, sobre esse versículo aqui, amém? Na verdade, nós homens somos mais explosivos, né? Digamos assim, né? O homem, ele não é muito de... Às vezes, né? Digo por mim, não estou dizendo todos, né? Às vezes a gente passa por alguma situação que a primeira coisa que a gente vai fazer é falar e depois agir, né? E, por exemplo, assim, vou dar um exemplo tão prático, tão fácil, o trânsito tá aí, né? O trânsito, a gente tá dirigindo, passa o cara na nossa frente de moto, meu Deus do céu, aí começa a falar, viu, amor, amor, mas não pode ser assim. E a vontade que a gente tem de fazer do quê? Se eu falo sempre assim, meu bem, se eu fosse um policial, eu sempre falo com ela, hoje me falei com ela, se eu fosse um policial, eu chegava lá na frente assim, parava assim a moto de minha cá, amiga, você vai pra onde? Eu vou lá pro Capoava, desça da moto, desça agora, cadê a sua habilitação? Tá aqui, tá presa a moto, você vai andando. Então, assim, essas coisas a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente age dessa forma, a gente não age com sabedoria. A gente começa a estourar, começa a falar. A gente começa a E irar-se. aí o próprio inimigo é que entra, porque a gente está dando brecha para ele, né? E um servo do Senhor não age dessa forma. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, fala, entendeu? E as nossas emoções. A gente tem que ter esse controle. Entendeu? É o chamado domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Perfeitamente isso. E eu quero, aqui, meu bem leu até o 21, eu quero completar com 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Amados, isso é tão sério, sabe? É tão sério. Porque às vezes a gente se depara com situação que a gente fica assim, né? Até sem fala. Porque uma pessoa às vezes aparenta ser uma pessoa que está vendo a palavra, né? Obedecendo, porque um dos princípios é obedecer a palavra. E de repente aquilo vem à tona e a gente percebe que aquela pessoa não estava fazendo aquilo que ela se dizia e apresentava estar fazendo. Então, essa palavra aqui ela é muito séria, porque ela vem... Nós primeiros, como crentes, nós temos que ser ouvintes. Aliás, nós não podemos ser apenas ouvintes, nós temos que ser praticantes da palavra. Amém? Engraçado assim, quando às vezes eu escuto uma pessoa falar, eu li a Bíblia umas 10 vezes. Nossa, legal, né? Ler a Bíblia 10 vezes, né? Praticar. E aí? Como é que faz para praticar a palavra do Senhor? Então, tem pessoas que infelizmente se exaltam só pelo fato de ter lido a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes. Gente, isso não quer dizer nada se você não vive o que você prega. Outra, essa palavra aqui de Tiago, né, 1:22, ela vem lá de encontro com João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque eu falo para vocês, somente a verdade que nos liberta
e ela que vai nos manter livres, livres de toda essa vontade, todo esse desejo que foi falado lá atrás, esse desejo, essa tentação do qual nós somos todos os dias tentados a pecar, porque Ele está aqui, é para isso mesmo, para nos tentar, para fazer a gente pecar. Então, tudo isso, se nós conhecemos a verdade, nós não vamos pecar, porque a gente pode ser até tentado, mas não vamos chegar ao ponto de cometer o pecado. Amém? Uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Nessa pandemia, o que é que nós estamos fazendo? Estamos lendo a palavra do Senhor? Porque antes, assim, eu estou trabalhando, eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas hoje não. Nós estamos praticamente em casa, né? Tendo esse isolamento em casa. O que é que nós estamos fazendo? Lendo a palavra, assistindo muita televisão, ouvindo muito fake news aí pela internet, né? Porque o que a gente ouve é muita coisa para assombrar, para amedrontar o povo, não é isso? O que é que a gente está fazendo? Então Deus está nos dando esse tempo para que a gente possa buscá-lo, para que a gente possa, juntamente com os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, a gente buscar mais o Senhor, a gente ler mais a palavra do Senhor. Então, vamos, gente, vamos fazer isso, vamos buscar mais, buscar o Senhor enquanto se pode achar, entendeu? Porque vai ter um momento que a gente vai procurar o Senhor e a gente não vai achar, tá bom? E eu quero só finalizar com o verso 27, que é o último, que diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Amém, Senhor. Vamos aproveitar esse momento também de pandemia e pensar um pouco no próximo. Eu sempre na sala falo sobre isso. Vamos procurar. Vamos buscar saber quem é que está precisando. Às vezes o vizinho nosso está lá passando por alguma dificuldade, a gente está ali. A gente nem sabe porque a gente não vai lá. Às vezes está até com vergonha a pessoa de falar com a gente. Tem muita gente, às vezes eu passo aqui com a Vilma em frente, aqui na Brasil, na Caixa Econômica, eu vejo aquela fila imensa, o pessoal no sol ali, desde cedo ali, para buscar aquele auxílio de R$ 600. Mas, gente, tem muita gente ali que passa fome, passa necessidade. Então, vamos colocar a cabeça, né? Colocar a cabeça no travesseiro hoje, pensar, orar ao Senhor. E vamos procurar compartilhar um pouco que a gente tem com essas pessoas. E você da célula também, se você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, não tenha vergonha não, pode nos comunicar. O que a gente puder fazer para ajudar, o que as pessoas da célula puder fazer para ajudar, nós vamos. Tenho certeza que tem muitas pessoas. As pessoas da célula Renovo são pessoas do bem, no coração muito generoso. Amém. É isso? Amém. Que Deus nos abençoe. Espero que vocês tenham gostado. E que Deus abençoe cada um nos seus problemas, nas suas necessidades, tá? Deus sabe de cada um, de cada pensamento, sabe o que está acontecendo na sua vida. Tenha certeza que você não está só nessa batalha. Tá bom? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Para terminar? Isso. Bom, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Tu és bom. Verdade, Nós te Senhor. agradecemos por este momento tão precioso Verdade, que é a Sua Senhor. palavra. Verdade, Deus. Pai, nós cremos, ó Pai, que tudo aquilo que foi lido aqui agora, Pai, vai chegar e já chegou nos corações daqueles que ouvem, Amém, que Senhor vão Jesus. ouvir, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelas Suas maravilhas, Senhor, pelas Suas correções, pelas Suas bênçãos, pela Sua companhia. Verdade, Deus. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez levando e falando da Sua palavra. Amém, Em Senhor. nome de Jesus. Amém, Senhor. Beijo Beijo. no coração. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau.